presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje um documento que oficializa a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Essas tarifas entrarão em vigor em 7 dias. O documento isenta alguns produtos, como alimentos, minérios e também itens de energia e aviação civil. A Casa Branca alega ameaça do Brasil à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. O documento também cita o ministro Alexandre de Moraes e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. As decisões do Supremo Tribunal Federal sobre Big Techs também constam nesse decreto. No entanto, o texto estabelece uma longa lista de exceções, contemplando algumas das principais exportações do Brasil, como os aviões da Embraer, suco de laranja e também petróleo. Chamar os nossos comentaristas, eu acho que tem vários aspectos para nós analisarmos nesse decreto dos Estados Unidos, assinado hoje por Donald Trump. Luiz Felipe Dávila, ao vivo, já conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Esse decreto assinado por Donald Trump, oficializando a implementação de uma tarifa de 40%, que se somam aos 10% que já tinham sido anunciados, daí os 50% que nós estamos discutindo já há vários dias. Entrará em vigor a medida em uma semana, 7 dias, Dávila. Enfim, em linhas gerais, o que achou desse decreto? Muitas exceções, incluindo os aviões da Embraer, os produtos vendidos pela Embraer, além do suco de laranja que a gente tratou por tantas vezes aqui, né, Dávila? É isso mesmo, Caniato. Boa noite a você, ao Coba, ao Beraldo e à nossa querida audiência. Bom, nós anunciamos isso nos Pingos nos Is há muito tempo. E não anunciamos porque somos profetas, anunciamos porque seguimos o ritmo da diplomacia brasileira, sempre contaminada por questões ideológicas, por um desejo do presidente da República de tirar uma casquinha de vitória, no sentido de que o Brasil está se opondo ao imperialismo americano, defendendo a soberania nacional e mostrando pouquíssima disposição para negociar de verdade. Desde a publicação da carta no dia 9 de julho, nenhuma negociação objetiva, pragmática acabou ocorrendo. Por fim, a decisão foi mais política, ou seja, é melhor capitalizar em cima do confronto com os Estados Unidos em relação às tarifas do que resolver o problema dos brasileiros e principalmente dos exportadores brasileiros. Depois temos que analisar o decreto do presidente Trump. Na verdade, a justificação de segurança nacional, mas aí você isenta 40% dos produtos exportados, a justificativa foi mal feita, ou seja, deveria colocar o dedo na ferida do protecionismo brasileiro, do excesso de barreiras tarifárias, do excesso de barreiras não tarifárias, como as sanitárias, e outras coisas que faz com que o Brasil seja uma das economias mais fechadas do mundo. Mas, resumindo o decreto, o que aconteceu? Bom, foi anunciada a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, mas como você bem anunciou no início, Caniato, foram isentas quase 41% das exportações brasileiras, que concentram em 3 itens importantes aí, que é o suco de laranja, celulose e aviões da Embraer. Ficou de fora carne e café, né? Petróleo também foi isento, como você bem colocou. Ou seja, o Brasil até que não se saiu tão mal na fotografia após várias semanas de total incapacidade do governo negociar diretamente com os Estados Unidos. Pois é, a gente vai trazer várias conexões que a gente necessita fazer a partir da oficialização dessa tarifação, essa sobretaxa aos produtos brasileiros, mas também analisar alguns sinais que foram emitidos no dia de hoje. Chamar o Cristiano Beraldo, que vai analisar também esse decreto oficializado por Donald Trump, assinou esse documento hoje e além disso, a gente vai trazer também daqui a pouquinho, Beraldo, aquelas medidas tomadas contra o ministro Moraes, mas há uma leitura de que essas medidas tomadas e oficializadas no dia de hoje teriam a ver com aquela entrevista que foi publicada no New York Times, em que o noticiário coloca em destaque que o presidente Lula estaria enfrentando Donald Trump. Enfim, a gente até pode se aprofundar nesse aspecto depois, mas queria pedir sua reflexão para a gente abrir
esse giro aqui sobre o decreto e também as exceções listadas por Donald Trump. Bem-vindo, Beraldo. Boa noite, Keniato. Boa noite, Dávila, Kobayashi. Boa noite à nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Keniato, veja, o que aconteceu na prática não foi uma negociação do governo brasileiro. Nós estamos aqui repercutindo já há semanas todos os esforços ou ausência de esforços efetivos do governo brasileiro de fazer uma negociação a sério, como outros países fizeram. O Japão fez, a China fez, a Europa, tantos países que conseguiram, com responsabilidade, fazer uma negociação que pudesse encontrar um ponto de equilíbrio na relação comercial com os Estados Unidos. Mas o Brasil não. O Brasil, assim que o governo, o presidente Lula, percebeu a oportunidade de capitalizar em cima desse anúncio feito por Donald Trump, ele logo esqueceu toda a sua responsabilidade, o seu compromisso com o país e ficou alimentando o discurso político eleitoreiro. Só se preocupou com isso, tanto é que os ataques a Donald Trump continuaram. Aí eu pergunto a todos a nossa audiência, a todos os meus colegas na bancada, alguém consegue fazer uma negociação acusando, atacando, criticando de forma baixa aquele que está sentado do outro lado da mesa? É óbvio que não há negociação assim. O presidente da República colocou o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin numa posição humilhante, dizendo que o Alckmin ligava para os Estados Unidos todos os dias, mas ninguém queria falar com ele, demonstrando que Alckmin não tinha nenhuma força. Depois, o próprio Congresso Nacional, o Senado, manda aquele grupo de senadores que vão passear em Washington às custas de dinheiro público, às nossas custas. Aí vão lá de bermudinha, shortinho, sapatinho sem meia, sentar ainda num hotel, só eles, tirando foto para parecer que estavam trabalhando. Não, o astronauta estava no mundo da Lua, porque a vida de verdade acontecia muito longe daquele grupo de senadores e continua acontecendo. Pois bem, o Brasil não negociou com os Estados Unidos, o Brasil não conseguiu avançar com os Estados Unidos. Foi justamente o contrário. Os Estados Unidos, observando aquilo que era de interesse deles, resolveu zerar as tarifas naquilo que, de alguma forma, teria impacto negativo para eles. Ponto e acabou. Ah, mas o Brasil se beneficiou. Não, não foi o Brasil que se beneficiou, não. Setores se articularam junto com clientes norte-americanos e associações setoriais norte-americanas para demonstrar para o governo norte-americano que aquilo teria um impacto negativo, seja na inflação, seja na dinâmica econômica de estados dentro dos Estados Unidos. E aí simplesmente foi uma decisão pragmática. O que me interessa? O que é bom para mim? Bom, bom para mim é isentar esses elementos. Pronto, acabou. E está feito. Então, não é uma vitória do governo brasileiro, não é essa lorota contada pelo New York Times que o presidente Lula é um cara durão para negociar. E negociar o quê? Em qual momento ele demonstrou algum tipo de negociação? Em nenhum momento ele fez isso, em nenhum momento ele tratou esse assunto tão importante com a seriedade e a responsabilidade que é necessária num presidente da República. Ele simplesmente ficou nesse baixo clero, na mediocridade da politicagem da várzea, porque é isso que transformaram o Brasil numa grande várzea. Decreto de Donald Trump, a oficialização das tarifas de 50% ao Brasil, em análise com os nossos comentaristas. Nelson Kobayashi também ao vivo aqui na programação. Koba, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. No texto desse decreto, o governo norte-americano destaca que essa medida visa lidar com as políticas, práticas e ações recentes do governo brasileiro que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos, e também menciona a situação que envolve Jair Bolsonaro, além de práticas adotadas pela Suprema Corte. Em linhas gerais, o que achou do decreto, também as exceções que foram listadas e também essa sinalização, né, sobre algo que dificulta talvez as negociações que devem se seguir nos próximos dias, né?
Muito boa noite, Daniel Caniato, boa noite ao Dávila, ao Beraldo, a todos que nos acompanham aqui nos Pingos nos Is, sempre um prazer estar com vocês. Em relação a esta notícia da oficialização, né, do cumprimento da promessa da taxação ao Brasil, com muitas exceções, com muitas ressalvas, isso é verdade, mas que de alguma maneira coloca sim em vigor aquilo que anunciou Donald Trump. O Brasil está taxado e isso é de alguma maneira, o símbolo de um estremecimento de uma relação bicentenária entre Brasil e Estados Unidos. E essas exceções todas, que são as novidades da taxação, porque até então havia a promessa de implementação integral da taxação, segundo inclusive algumas mensagens de autoridades americanas, as exceções é que chamam a atenção e a gente não vai saber, Caniato. Não saberemos o porquê dessas exceções a rigor. Pode ser, sim, que de fato seja uma autoanálise. Os Estados Unidos olhando para dentro do espaço americano e do reflexo que isso geraria na dificuldade de acessar os produtos brasileiros que lá não são produzidos e que teria dificuldade de encontrar, inclusive, outros concorrentes pudessem suprir essa ausência do produto brasileiro, ou se de fato foi fruto de algum esforço, ou pelo menos da repercussão do esforço do vice-presidente Geraldo Alckmin, do governador Tarcísio, ou de quem quer que seja. Não saberemos. Fato é que o estado de São Paulo, principalmente, saiu bem nisso, principalmente aqui com os produtores de laranja no estado de São Paulo. A questão da Embraer também, muito importante ter ficado de fora. E, de alguma maneira, alguns setores que estavam muito preocupados poderão ter um fôlego agora diante dessa excepcionalidade desses setores brasileiros. Só há uma certeza nisso tudo. A implementação das exceções nada tem a ver com o presidente da República. Esse título, esses louros, ele não pode reivindicar, porque desde o anúncio de Trump, o presidente Lula só faz criticar e escolheu uma estratégia muito equivocada do ponto de vista de alcançar a solução, que é esticar ainda mais a corda, aumentar a tensão com o Estado americano e não usar do poder que tem como presidente da República, chefe de Estado, de liderar um movimento de acordo, de celebração, de aproximação e de um consenso com o Estado americano. Agora, certamente teremos cenas dos próximos capítulos. Como é que vão ficar os outros produtos, aqueles que permanecem taxados em 50%, além dos 10 anteriores, agora somados esses 40% adicionais. Como é que vão ficar esses setores e como é que o governo brasileiro, então, vai passar a lidar com isso? Eu acho que essa é uma problemática, inclusive, para a gente tratar aqui, né, Dávila? 7 dias para a implementação da tarifa, ainda há tempo para tentar uma reversão, um adiamento. A gente falou disso por diversas vezes nos últimos dias, mas parece que agora a gente tem um norte, né? Com essas informações, alguns setores já se organizam, outros respiram aliviado, enfim. Mas o que a gente precisa considerar a respeito da estratégia que será adotada pelo governo brasileiro, pela chancelaria. O presidente brasileiro parece que chegou a cogitar, conversar com Donald Trump, somente se tivesse a garantia de que questões comerciais entrariam na discussão. Mas você falava lá atrás daquela carta, aquele comunicado de Donald Trump, dizendo que o presidente norte-americano teria feito uma salada, né, um mix de assuntos. Esse decreto, ele mantém o mesmo critério, né? Fez um compilado aí de pautas. Como negociar quando as pautas não tratam somente de questões comerciais? Eu acho que o dilema continua, né, Dávila? Continua, Caniato, mas agora é preciso separar o joio do trigo. Eu vou começar a fazer um comentário em cima do que o Koba disse, que é muito importante. É evidente que esta lista de exceções não tem nada a ver, como bem disse o Koba, com as virtudes ou os méritos do governo brasileiro. Teve uma coisa muito específica. Isso afeta diretamente o bolso do consumidor americano. A questão do suco de laranja. Não existe no mercado internacional um substituto para a laranja brasileira. A gente está falando de 45% a 50% da exportação para os Estados Unidos para o suco de laranja do café da manhã. Não tem outra laranja. Então, assim, é o único fornecedor hoje em grande escala para suprir o mercado americano.
E os estudos mostravam que haveria um aumento de 25% no suco americano. Então é óbvio que isso afeta diretamente o bolso, a inflação nos Estados Unidos, e Donald Trump resolveu isentar. A mesma coisa se aplica ao avião da Embraer. A Embraer não é que faz aviões, faz um modelo específico de avião, praticamente ela e a Bombardier fazem no mundo, nenhuma outra empresa faz. E metade desse avião importa componentes norte-americanos. Portanto, taxar a Embraer não faz o menor sentido. Vai prejudicar principalmente as companhias aéreas americanas que já haviam comprado 189 aviões. E, além de tudo, prejudicaria fornecedores norte-americanos desses equipamentos para se fazer o avião da Embraer. Então, só para dar dois exemplos, como dois produtos têm um mercado, um nicho de mercado muito específico, onde não há substituição de produtos no mercado mundial. Por isso, as exceções feitas a esses produtos. Mas por que é importante mencionar essas exceções, Caniato? Porque elas representam 41% das exportações brasileiras aos Estados Unidos. Então, ao criar a exceção nesses produtos, vai acabar com a estratégia maluca do governo da reciprocidade tarifária. Por quê? Porque você está dizendo que metade praticamente das exportações estão isentas dessa tarifa, dessa briga tarifária. Então isso inibe essa ala mais chucra do governo, que já queria ir para a reciprocidade direta, anunciar lá que vamos cobrar então os 50% a partir de hoje de produto americano. Então isso esvazia um pouco esse discurso de uma retaliação imediata. O que força tanto o governo quanto a sociedade civil, associações de classe, agora sentar-se à mesa e negociar como adultos. E aí vai ser muito importante as associações de classe, o papel dos governadores e de organizações, por exemplo, como a American Chamber, né, a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, tem um poder muito importante para fazer essa intermediação de negociações objetivas. Ou seja, Lula conseguiu capitalizar a vitória política que não cedeu ao imperialista Donald Trump. Trump acabou isentando 41% das exportações brasileiras, porque isso afetaria dramaticamente o bolso direto dos americanos. Isso inibe a retaliação e agora teremos negociações dos adultos na sala. E aí eu vejo algumas manifestações de pessoas que cobram um detalhamento do governo norte-americano neste decreto, tratando justamente das questões comerciais e tarifárias, né? Entenderam que as questões políticas acabaram dominando essa manifestação. Mas assim, a gente vai trazer os muitos aspectos, mas as várias repercussões de lideranças políticas, quero até compartilhar com a nossa audiência. Partido Liberal emitiu uma nota há pouco, que traz um raciocínio que se conecta ao comentário do Cristiano Beraldo feito há pouco. Diz o seguinte, a nota do Partido Liberal: Lula tentou transformar um erro diplomático em narrativa política, mas os fatos são irrefutáveis. Essa tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos é resultado direto de uma postura hostil e ideológica que foi adotada pelo governo. O presidente teve inúmeras oportunidades de proteger a economia nacional com equilíbrio, diplomacia e responsabilidade. Preferiu o confronto, escolheu a provocação. Parece que essa leitura é feita por muita gente de fora do governo, né? Mas faltou o governo fazer em algum momento esse meia-culpa, especialmente olhando para os discursos feitos pelo presidente da República, que não ficaram restritos àquele local, né? Para aquelas pessoas com que ele costuma se dirigir. Hoje em dia as coisas são transmitidas praticamente em tempo real pelas redes sociais, né, Beraldo? Uma declaração para um grupo de 200 pessoas no sindicato X, hoje em dia reverbera no mundo inteiro, né? Caniato, o presidente da República e toda a sua estrutura de comunicação sabiam exatamente o que estavam fazendo. A preocupação deles, desde o primeiro momento, jamais foi com a preservação dos melhores interesses da economia brasileira. Eles simplesmente viram a oportunidade de reverter a popularidade em queda livre do presidente da República e, com isso, deram de ombros para as responsabilidades que têm, uma vez que estão
conduzindo o governo federal e simplesmente apostaram todas as fichas neste ganho eleitoral, esse ganho político. Portanto, da parte do governo não há remorso, da parte do governo não há preocupação. Se há hoje uma tarifa que isentou setores importantes graças aos interesses dos Estados Unidos, mas será aplicada a vários outros produtos e atrapalhará uma série de empresas brasileiras ainda, esse é um dano na cabeça, na conta do presidente da República menor do que ele simplesmente mudar a sua posição para ter uma relação adulta, responsável, condizente com o seu papel de presidente de uma das maiores economias do mundo. Então, Caniato, a gente olha esse amadorismo programado, essa baixa qualidade da comunicação diante de algo tão importante que terá impacto na vida de milhares de famílias, mas olhando para o todo, olhando para o universo eleitoral que interessa ao presidente que pretende se candidatar à reeleição, isso para ele não tem a menor importância. Então, infelizmente, os valores, os padrões, as referências que estão ali dentro do Palácio do Planalto, sobretudo no Palácio da Alvorada, são bastante diferentes dos valores e preocupações da população brasileira. Agora, Koba, qual deve ser a tônica das negociações a partir de agora, a partir da oficialização desse decreto? As bases da negociação mudam, né? Qual é a posição do Brasil? Qual é o tamanho do Brasil nessa negociação? Qual é o tamanho do Brasil na negociação? A gente tem uma diferença, né, o Caniato? O tamanho do Brasil, parceiro comercial importantíssimo dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, o tamanho do Brasil, aliás, está ali entre China e Estados Unidos, os dois maiores parceiros comerciais do Brasil, uma relação de quase 200 anos entre Brasil e Estados Unidos, duas democracias na essência, né? Pelo menos é para ser assim. Agora, outra questão é qual é o tamanho da representatividade do governo Lula perante os Estados Unidos. Aí a história muda. Aí, se a gente pegar como é que ficam os dois governos pelos seus chefes de Estado em específico, a gente tem uma relação muito difícil, uma relação que não foi bem cuidada, uma relação que não foi zelada pelo presidente brasileiro, principalmente nesses 3 anos de governo. Pelo contrário, foi uma relação estressada, uma relação desgastada, e desgastada por discursos, pelo que saiu falando mundo afora o presidente brasileiro. Em todas as ocasiões em que teve oportunidade, criticou o presidente americano Donald Trump, o jeito de fazer política do presidente americano Donald Trump, inclusive acenou, por vezes, Donald Trump como sendo alguém vinculado ao fascismo ou coisas do tipo. Antes mesmo de Trump assumir a cadeira, nas eleições, na disputa presidencial americana, o presidente Lula se colocou como um torcedor, apoiador de Kamala Harris, a opositora. Veja só, hein, presidente Lula, que também em todas as oportunidades fala sempre da autodeterminação dos povos. Esse é o presidente que estava fazendo torcida aí para a opositora de Donald Trump. E que agora, recentemente, na cúpula dos BRICS, como uma gota d'água em uma série de outros discursos, achou por bem fazer críticas efusivas à hegemonia do dólar, à utilização da moeda americana, mais até do que Rússia e China, que são, a gente sabe, países que têm os seus antagonismos todos em relação à relação comercial com os Estados Unidos. O Brasil é que se colocou nessa condição de porta-voz, liderar o movimento antidólar no mundo. E aí agora, este governo, como é que se relaciona com os Estados Unidos? Como é que vai sentar na mesa agora para falar, veja bem, vamos pensar aqui numa solução? O Beraldo já falou bem aí, não sei se quer muito o presidente Lula, não, esse tipo de solução. Ele quer mesmo olhar para as pesquisas do dia a dia, aquela pesquisa que todo dia mostra se ele está indo bem ou indo mal em relação à popularidade diante de tudo o que acontece. É aquela discussão, né? Interesse público ou interesse político? O presidente brasileiro está mais vendo mesmo o que lhe dá ganhos no interesse político. Pois é, eu perguntei para o Kobo qual era o tamanho do Brasil nessa negociação, justamente para trazer a informação, uma declaração do presidente Lula, concedeu entrevista ao New York Times, ele disse o seguinte: o Brasil não vai negociar como se fosse um país pequeno contra um grande. Enfim, a gente vai trazer também algumas declarações e afirmações do presidente da República, a reportagem do New York Times. Antes disso, quero convidar você que nos acompanha a participar da enquete do dia
porque é uma pergunta que tem a ver com essa temática. Depois de Donald Trump assinar esse decreto que sobretaxa o país, você acha que o governo brasileiro deve, duas opções, partir para o enfrentamento e adotar a lei de reciprocidade, devolvendo a mesma moeda, 50% também sobre os produtos norte-americanos? Ou você acha que é preciso parar, pensar e começar a negociar para tentar reverter essa medida aos poucos, setor a setor, tentando atender minimamente aos anseios dos Estados Unidos? Então, duas possibilidades: partir para o enfrentamento, lei da reciprocidade, ou abrir mesa de negociação, frentes de negociação para tentar reverter essa medida. jovempan.com.br. Espero que você entre no nosso portal e manifeste a sua opinião. Daqui a pouco a gente traz a primeira parcial.